Resumindo aqui o nosso dia de pregação, de estudo, é simples, pô. A igreja, ela é a coluna, como Paulo diz, 1 Timóteo 3,15. Primeiro Timóteo 3,15, ó. Presta atenção. Todavia, se eu tardar, quero que saiba. O que é se eu tardar? Se eu for para o engano. Gálatas 7, se eu... não há dois evangelhos, são apenas pessoas que se metem confusão. Se nós, a um anjo abaixo do céu, anunciar um evangelho diferente, seja anatema. Paulo está deixando bem claro aqui instruções para a igreja que ele perseguiu, que ele devastou. Atos Apóstolos 9, Atos Apóstolos 22, 4, perseguiu de morte essa doutrina. Tanto que Cristo parece a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Atos 5, ali você vê, do 34 a 39, Gamaliel, mestre de São Paulo, reconhecendo: se seu projeto vem de homens, por si mesmo se destruirá. Atos, ali, se você for prestar atenção, 8, o eunuco, quando está lendo a profecia do profeta Isaías, ele não tem uso pessoal. 8:30, né? Pede a interpretação de um membro da igreja. Caso eu tardar, quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Por que ela é coluna sustentáculo da verdade? Colossenses 18, Cristo é a cabeça dessa igreja. E a igreja é o seu corpo místico. Efésios 5, 25. Olha só. Quando você começa a entender a escritura, lê uma, lê duas, lê três, lê quatro, lê cinco, lê seis vezes, com visão do magistério, catecismo, você vai começar a entender e degustar desse caramelo, como diz o Padre Luiz Toro. Olha só, Efésios 4, 5, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como foi chamado pela vossa vocação, uma só esperança. Ó. Efésios 5, 25. Ó. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Então, o esposo é santo. A sabedoria vem da cabeça. Coríntios 12, 12. O corpo místico é santo. Como diz São Cipriano, não pode ter a igreja por mãe, Deus por pai, se não tem a igreja por mãe. São Cipriano diz que fora da igreja não há salvação. Atos Apóstolos 2,47, eu estava outro para o caminho da salvação, porque se torna membro desse corpo místico. Que a sabedoria vem da cabeça. Ó, o que está coordenando meus dedos, minha mão, meu joia? A cabeça. Se o corpo amputado não tem como, cara. Para apresentá-la a si mesmo. Para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda grossa e mácula, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Olha só. Timóteo 3:15. Não tem como. 1 Timóteo 4, 1. O Espírito diz expressamente nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando a ouvir a Espírito em besteira, doutrina diabólica, hipócritas e impostores, que é marcado na própria consciência com o ferro da infâmia. Ó. Se apostataram da fé. Por quê? Tardou. Paulo fala, todavia, se eu tardar, ó, quero que saiba. A igreja é coluna sustentável da verdade. Mas 1 Timóteo 4:2 diz que muitos se apostataram da fé. Quem não ouviu o conselho de 1 Timóteo 3,15.
Olha só. 1 Timóteo 4:6. Recomenda esta doutrina aos irmãos. Será bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com a palavra da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. Os que apostataram da fé não seguem mais. Tardou. Foi para o engano. Não acredita mais na igreja. Doutor da igreja, Paulo fala, se eu tardar, a igreja é coluna, sustentáculo da verdade. 2 Timóteo 4, olha só. 3, porque virá tempo que os homens já não suportarão. Fica gravado, 1 Timóteo 3,15. Não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pelas próprias paixões e pelo período de escutar a novidade, não terão mestre para si. Apartou da verdade. Não está mais sobre a coluna da verdade que guia, que ensina. Porque o Espírito Santo está nessa igreja. Apartando os ouvidos da verdade, se atirarão a fábulas. Simples, pô. Você vai lendo, você vai degustando, você vai entendendo, pô. As profecias futuras estão aqui, ó. 2 Coríntios 11:4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Não é o Pentecoste, cara. Romanos 10:15, como pregarão se não forem enviados pelos os apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Mas vamos escutar esses doutores. Eu tenho uma revelação nova. Cada 66 já condena, não há outra revelação. A revelação acabou no último discípulo amado. Edir Macedo não tem uma revelação nova. A Gina Duque não tem uma revelação nova. Rafael Pablo não tem revelação nova. Lucas Vanzoli não tem um ensinamento novo. Foi confiado esse Cristo à igreja. Por isso que os caras atacam a igreja. Diz que a igreja se corrompeu. Como se a igreja se corrompeu? Então o esposo se corrompeu. Paulo fala, a igreja ela é coluna. Quando eu pensar em ir para a Universal, não, a igreja é coluna. Quando o senhor for pensar, se revoltar e ir para Triangular, não, a igreja é coluna. Vou encerrar aqui que a força já começou a pifar aqui. Essa hora é embaçada. Simples entender isso. Essa é a mensagem. Simples e humilde, porque não tem nada de novo. O ser humano que complica tudo, cara. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.